Olá, você tem dificuldades para entender o que é fração? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar os conceitos básicos sobre frações. Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é iniciar uma série falando sobre o assunto frações. Eu vou começar falando sobre os conceitos básicos do que é uma fração, suas classificações, e nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como que faz a adição e a subtração com denominadores iguais e denominadores diferentes, o MMC, o MDC, e muitas outras coisas sobre a matemática, em especial as frações, a multiplicação, a divisão, diversos conteúdos. Vamos começar com esse vídeo respondendo basicamente a duas perguntas. Primeiro, o que são as frações? E segundo, como as frações são classificadas? Primeiramente, o que são as frações? As frações são números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Na matemática, nós estudamos uma matéria chamada conjuntos. Aqui, nós temos representado o diagrama de Venn. E nesse diagrama, nós temos aqui no meio o conjunto dos números naturais, é o início de tudo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, que engloba os naturais que estão aqui dentro e acrescenta os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, conforme nós conhecemos na matemática. Depois nós temos o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, a qual as frações elas estão inclusas. Depois disso, nós estudamos também os números irracionais e tudo isso junto forma o nosso sistema numérico decimal, onde inclui os números reais, que na verdade aqui tudo junto faz parte do conjunto dos números reais. Mas dentro dos números reais nós temos as raízes, as frações, os números decimais, os números irracionais e toda a sorte de números que nós conhecemos. Então, as frações é um tipo de número que pertence ao conjunto dos números racionais, que é diferente dos números irracionais, e esses números são escritos na forma de um numerador e um denominador. O número que fica em cima na fração representa, na verdade, o numerador. Esse numerador ele vai indicar a parte que você está trabalhando. Exemplo, de uma pizza eu comi 3 pedaços. O que você comeu representará o numerador, mas nem sempre o numerador representa a parte que você pegou. O numerador ele pode representar também a parte que você não pegou. Isso vai depender do contexto do problema que você estiver resolvendo. O denominador é o número de baixo. O número de baixo, ele sempre vai representar o total de alguma coisa. Então, o numerador é a parte e o denominador é o total. Tenha isso em mente sempre. O numerador é a parte que você está trabalhando. O denominador sempre vai ser o total que representa a figura. Então, o que é uma fração? Já está respondido aqui basicamente o que é uma fração. Agora vamos ver como as frações são classificadas. Eu coloquei aqui as principais classificações das frações e eu vou explicar cada uma delas, o seu significado e como nós podemos estar interpretando isso. Para facilitar o entendimento, eu deixei aqui a representação das frações
e do lado uma forma geométrica, uma forma mais facilitada para você entender o que acontece em cada uma destas classificações. Vamos começar pela classificação da fração própria. A fração própria é o tipo mais comum que nós conhecemos. É aquela que o número de baixo é maior do que o número de cima. Em outras palavras, o denominador é maior do que o numerador. Então nós temos aqui a fração 2/4 e a fração 1/2. Observe que na fração própria, além do denominador ser maior do que o numerador, você vai observar que nessas frações aqui, na representação geométrica no desenho, eu consigo representar elas com apenas um desenho. Um desenho basta para eu representar uma fração própria. Olha só a representação da fração 2/4. Na fração 2/4, nossa, a gente passa um som alto aqui. Veja só, na fração 2/4, eu tenho uma figura geométrica, está dividida em 4 pedaços iguais, o denominador é 4, então eu tenho 4 pedaços, e eu pintei 2 pedaços. Então a fração 2/4, ela pode estar representando que de 4 pedaços eu pintei 2, mas nesse caso aqui, eu posso também estar indicando que de 4 pedaços eu deixei de pintar 2 pedaços. Então tudo depende do contexto da pergunta. A fração aqui do lado, 1/2, indica que de 2 pedaços que a figura compõe, eu pintei 1 pedaço. Ou também posso indicar que de 2 pedaços eu deixei de pintar 1 pedaço. Então essa é a característica da fração própria. Agora vamos falar da imprópria. Nós temos 2 observações que nós podemos fazer aqui. A primeira, que aqui, diferentemente da fração própria, nesse caso, o numerador é maior do que o denominador. Ou seja, o número de cima ele é maior do que o número de baixo. Essa é a primeira observação. A segunda observação que nós podemos fazer sobre a fração imprópria é que, diferentemente da própria, que eu consigo representar através de um desenho, a imprópria eu vou ter que representar com 2 ou mais desenhos, simplesmente porque ela é imprópria. Se eu for representar aqui a própria, 2/4 está indicando que de 4 pedaços eu peguei 2. Agora pensem comigo, o denominador ele não representa o total? Então olha aqui, eu tenho um total de 2 pedaços e eu vou pegar 3. Como é possível de uma barra de chocolate que está dividida em 2 pedaços eu conseguir comer 3 pedaços? Seguindo a lógica do raciocínio, eu vou ter que comprar outra barra de chocolate para poder comer 3 pedaços. Porque se cada barra tem somente 2 pedaços, eu seria obrigado a comprar outra barra para poder comer 3 pedaços. E vai sobrar 1 pedaço, que é o exemplo que eu coloquei aqui na fração imprópria. Ela é imprópria porque o numerador é maior que o denominador. Então como é que eu vou pegar 3 pedaços se o total é 2? A figura ela está dividida em 2 pedaços. Então eu vou ter que desenhar, neste caso, 2 desenhos, pintar uma figura inteira e a outra pintar somente 1 pedaço. Então está aqui representado, numa forma de desenho, a fração 3/2. Eu vou desenhar um inteiro e a metade de outro. Esta fração imprópria, ela pode ser transformada em uma fração mista. A fração imprópria e a fração mista eu consigo converter de imprópria para mista ou da mista para a imprópria. Isso eu vou falar depois. Então essa é a característica da imprópria. Agora vamos ver a fração aparente.
Por que essa fração ela é considerada aparente? Ela é aparente porque, de acordo com a língua portuguesa, o que é alguma coisa aparente? É que parece ser, mas no fundo, não é. Então, aparente, o número ele está representado numa forma de fração, mas não havia a necessidade real de manter esse número na forma de uma fração. Ela é aparente porque, veja só, na forma de desenho, eu pintei os 3 desenhos por completo. Veja só, eu tenho aqui, na verdade, 3 inteiros. 1, 2, 3 figuras pintadas por completo, 3 inteiros. Não havia a necessidade de eu escrever esta fração na forma de 6 meios, sendo que 6 dividido por 2 vai dar o resultado 3. Então, para que eu estou mantendo isso aqui numa forma de fração se eu poderia escrever o 3 no lugar? Então, por isso que ela é aparente. Se você analisar a forma gráfica, veja que o desenho ele está completamente preenchido. Não tem nada de fração, tipo uma parte do todo, eu tenho 3/5, 2/8, não, aqui eu tenho 3 inteiros. Para que eu vou manter 6 sobre 2, 6 meios, você poderia manter 3. Então esse caso aqui é aparente. Agora, eu vou explicar equivalente. Eu vou explicar equivalente, inclusive citando um exemplo. Eu fui numa pizzaria e uma pizza de 6 pedaços, eu comi 3 pedaços. Se a gente parar para analisar que de 6 pedaços eu comi 3, no fundo eu comi a metade dessa pizza. Agora, digamos que o pizzaiolo pegou essa pizza, ao invés de cortar ela em 6 pedaços, ele cortou ela em 12 pedaços. A mesma pizza com o mesmo tamanho, agora ela tem 12 pedaços. Com certeza, cada pedaço vai ficar menor, porque 6 pedaços, a pizza vai ter um pedaço um pouco maior. E se eu cortar a mesma pizza em 12 pedaços, vão ser pedaços com certeza menores. E essa pizza de 12 pedaços, eu vou comer 6 pedaços. A razão entre 6 e 12 significa que 6 pedaços eu estou comendo a metade da pizza, de qualquer forma. Então vamos analisar o seguinte. A pizza tinha 6 pedaços e eu comi 3, que é a metade. E se a pizza tiver 12 pedaços, comer 6 pedaços equivale também à metade. Então, a razão é a mesma. Eu estou trabalhando com a metade. A situação ela não muda. Então, veja só. Frações equivalentes, eu estou trabalhando com frações que, primeira análise, todas essas frações elas vão ter o mesmo resultado. Se eu pegar 1/2, 2/4 ou 3/6 e dividir cada uma destas frações, o resultado vai dar 0,5 nos 3 casos. Uma outra observação, analisando o desenho, dá para ver aqui que a parcela, o pedaço que está pintado de roxo, é exatamente o mesmo tamanho. Então não adianta eu falar que eu comi 1/2 da pizza, 2/4 ou 3/6, sendo que no fundo, em relação à quantidade, eu comi a mesma quantidade da pizza. E para você que tem uma noção sobre porcentagem, você vai entender que 1/2, 2/4 e 3/6, todas essas situações representam a metade. Representa que eu comi 50% da pizza. Agora, para encerrar, a última classificação, que é as frações mistas. As frações mistas, ela tem uma característica de misturar uma parte inteira e uma parte fracionária. Veja só que eu tinha dito para vocês que eu ia comparar a mista com a fração imprópria. A imprópria eu posso transformar em mista e a mista em imprópria. Veja só, a mista ela representa a parte inteira
e a parte fracionária junto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai no mercado, vai comprar um salgadinho e ele custa R$ 3,50. R$ 3 é a parte inteira. 50 centavos é a parte fracionária. Então, R$ 3,50 eu poderia representar como uma fração mista ou uma parte imprópria. Veja só, 2 inteiros e 1/3. O que eu faço para representar isso graficamente? O denominador da fração é 3. Como eu falei que o denominador ele representa o total, então cada figura tem que conter 3 pedaços. Veja só, eu tenho 2 inteiros, então eu vou ter que desenhar 2 figuras por inteira, completamente pintada, porque é a parte inteira. Então eu tenho aqui 2 inteiros e 1/3. Então eu tenho 2 inteiros e a última figura eu pintei somente 1/3. 1/3 é o quê? De 3 pedaços eu pintei somente 1. Agora vamos ver como que eu posso transformar essa fração mista em uma fração imprópria. Veja só, 2 inteiros e 1/3, eu simplesmente posso transformar essa fração mista em uma fração imprópria. Eu vou pegar o denominador da fração, vou multiplicar pela parte inteira e esse resultado eu vou somar com o numerador. Então vai ficar assim, olha, 3 vezes 2 é 6, 6 mais 1 vai dar 7. 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, 7. E o denominador? Eu só repito. Então 7 sobre 3, ou 7/3, representa uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Agora, como que eu faria se eu quisesse transformar uma fração imprópria em uma fração mista? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, dividir 3 por 2, porque um detalhe importante é que a fração ela representa uma divisão. Então 3 sobre 2 representa 3 dividido por 2. Então vamos ver, 3 dividido por 2, eu vou colocar que vai dar 1, 1 vezes 2 dá 2, então 3 menos 2 vai sobrar 1. O que isso aqui significa? Que eu vou obter a fração mista de 1 inteiro e 1 meio. Então essa fração aqui, 3 meios, na verdade, se eu escrever essa fração imprópria como uma fração mista, na verdade ela representa 1 inteiro e 1 meio. Então eu tenho 1 inteiro e 1 meio. 1 inteiro e 1 meio, se eu for dividir aqui 3 dividido por 2, eu vou obter 1,5. 1,5 é 1 inteiro mais 5 décimos. 0,5, se eu for transformar na forma de fração, eu vou obter 5 décimos. Se eu simplificar essa fração, eu vou obter 1 meio. 1 meio é 1 dividido por 2. Se eu dividir, vai dar 0,5. Então eu tenho 1 inteiro e 50% de um outro pedaço. Então, basicamente, essa aula é isso. Trabalhamos aqui as principais classificações e entendemos o que é fração. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar o meu site. Eu costumo colocar lá muitos textos, artigos, materiais para poder estudar. O endereço eu vou deixar aqui, é professorconrado.com.br, e os próximos vídeos eu vou dar continuidade a esse assunto. Vamos trabalhar adição, subtração, multiplicação, divisão e uma série de conteúdos que vai ser útil aí nos seus estudos. Joinha? Um grande abraço aí e até mais.